Notícia quente. A Game Freak foi hackeada e por conta disso, um monte de lançamento de Pokémon vazou na internet. O que aconteceu foi o seguinte, nos últimos dias já estava pipocando na internet vários boatos aí de lançamentos de jogos de Pokémon. Até aí eram apenas boatos. Só que ontem, no dia 13 de outubro, a Game Freak veio a público dizer que ela de fato tinha sido hackeada e que por conta disso um monte de informação sigilosa tinha sido vazada. Obviamente que eles não admitiram que essas informações em relação a jogos, filmes e séries eram verdadeiras. Mas a partir do momento que eles admitem que houve um ataque hacker e houve informação sigilosa vazada, eles dão credibilidade para esses boatos que surgiram ao mesmo tempo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre tudo que rolou nesse vazamento. O primeiro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o codinome do próximo console da Nintendo. Porque durante esse vazamento, em vários momentos, eles se referem ao sucessor do Switch como Ounce. A palavra ounce em inglês significa onça, mas não essa onça que a gente tem aqui no Brasil, onça no sentido de unidade de medida. Mas calma, isso não significa que o próximo console da Nintendo vai se chamar Nintendo Ounce. Esse é apenas um nome que a galera que está trabalhando no desenvolvimento do aparelho usa internamente para se referir a ele. De qualquer forma, daqui em diante nesse vídeo, quando eu falar Ounce, eu tô falando sobre o sucessor do Switch. Falando agora dos jogos em si, o que mais chama atenção é um que recebeu o codinome Gaia. Esse seria o novo jogo principal de Pokémon, que traria a 10ª geração dos monstrinhos. A informação é que ele seria vendido em duas versões, uma com o codinome K e a outra com o codinome N. A partir disso, a IGN veio com uma hipótese que o tal do K e do N seriam duas versões para o jogo, uma para o Switch e outra para o console da próxima geração. Mas eu não sei se é isso não, eu acho que é bem mais simples. Eu acho que quando eles falam de K e N, eles estão falando das duas versões do jogo, assim como tem Sword e Shield, Scarlet e Violet. Até porque, em outro trecho do vazamento, eles estão dizendo que a principal plataforma do jogo será o Ounce, que é o sucessor do Switch. Então eu não duvido nada que esse seja um exclusivo do próximo console e que não saia para o Suitão. E já que a gente entrou nesse assunto sobre mais de uma versão para um jogo, tem uma informação importante sobre isso em relação ao Pokémon Legends ZA. O que foi revelado é que esse jogo vai ter apenas uma versão. E por que isso é importante? Como esse jogo está marcado para ser lançado em 2025 pro Switch, muita gente cogitou que ele poderia ser lançado em duas versões, uma para o Switch e uma para o Ounce. Só que a partir do momento que a gente sabe que só vai ter uma versão, essa hipótese cai por terra. Agora, isso não significa que não vai dar para jogar esse jogo no novo console, porque a gente não sabe se o console novo vai ser retrocompatível com os jogos de Switch. Eu acho até que é bem possível que ele seja retrocompatível, e isso permitiria a gente jogar a versão do Switch nesse console novo. Outro jogo revelado nesse vazamento recebeu o codinome de Synapse, que é sinapse em inglês. Esse jogo estaria sendo desenvolvido em parceria com uma outra empresa para fazer um Pokémon de gênero MMO. Para quem não está muito familiarizado com essa sigla, MMO é o Massive Multiplayer Online Game. Ou seja, aqueles jogos que têm um ambiente virtual bem grande e que todo mundo se encontra junto. Por exemplo, World of Warcraft. Então esse seria um jogo bem diferente de tudo que a gente já viu sendo lançado de Pokémon até hoje. Outra informação que chegou é que 4 jogos de Pokémon do Nintendo DS teriam tido o seu código-fonte expostos durante esse vazamento. Os jogos seriam Heart Gold, Soul Silver, Black 2 e White 2. E esse vazamento teria sido tão grave que até mesmo as músicas dos jogos estariam disponíveis por aí. Passando agora para o lado audiovisual do vazamento, teria um filme chamado The Great Detective Pikachu, que seria a sequência do Detective Pikachu. Esse filme seria dirigido por Jordan Vogt-Roberts, que é o mesmo cara que dirigiu Kong, A Ilha da Caveira. A estreia desse filme estaria marcada para 2024, o que é muito estranho, porque a gente já está no final de 2024 e esse filme não foi nem anunciado. Então de duas uma, ou ele foi cancelado ou ele foi adiado, e aí só vão revelar no futuro. Também há evidências de que em algum momento foi considerado fazer uma trilogia live action de Pokémon, sendo que o último desses 3 filmes envolveria o Game Boy na sua narrativa, o que faz total sentido, porque o primeiro Pokémon foi lançado no Game Boy.
por fim, tem alguns e-mails que seriam resumos de reuniões para falar sobre uma série que ainda não foi anunciada, mas que sairia para Netflix. E essa também não é nenhuma ideia impossível, visto que já existe uma série de Pokémon exclusiva para Netflix. Bom, galera, por enquanto, isso é tudo que a gente sabe sobre esse vazamento da Game Freak. Saindo mais alguma coisa, eu comento aqui com vocês. E aí, vocês curtiram alguma dessas novidades? Comentem aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!